Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula de teologia do Antigo Testamento. Paramos no último vídeo sobre o George Forer, que também vai ser um teórico, aí, um pensador sobre a teologia do Antigo Testamento. Esse autor publicou Teologia do Antigo Testamento, o nome da obra dele, em 1972. Um apanhado geral aí da obra dele é o seguinte: no primeiro capítulo ele fala do problema da interpretação do Antigo Testamento. No segundo ele trata da revelação de Deus no Antigo Testamento. O Forer ele tinha muita influência do existencialismo. Nesse segundo capítulo a gente vai ver essa argumentação existencialista do Kierkegaard sobressaindo aí nos escritos dele, logo no segundo capítulo, tá? Então ele via a revelação nas decisões de vida e morte do ouvinte. No terceiro fala da diversidade de atitudes diante da vida no Antigo Testamento. O quarto ele estuda o centro ou ponto equidistante aí do Antigo Testamento. E aí o Forer vai, nessa obra, destacar a soberania de Deus. Nesse quinto capítulo aí. Deus é soberano sobre a comunidade que ele está se relacionando, que ele escolheu, que é o povo de Israel. Tá? Capítulo 6, ele vai descrever certos elementos básicos aí do Antigo Testamento, como o fato de Deus se manter oculto, né? Deus se revela, mas ao mesmo tempo que ele se revela, ele também se mantém oculto. Ele segundo Forer, Deus nunca se revelou por completo em todas as partes do Antigo Testamento. Ele se revelou o fundamental para que as pessoas pudessem ter um relacionamento com ele. As pessoas ali do mundo bíblico, ok? Então, assim, até o próprio Jó tem um versículo que fala assim: Deus absconde-os, né? Deus oculto. Tu passas diante de mim, eu sinto, mas não vejo. Quer dizer, Deus, ele... Porque te ocultas de mim, Senhor? Então, essa é a argumentação que o Jó vai fazer no seu livro aí, na forma de poesia. No capítulo, também assim, Deus se mantém oculto até mesmo diante da história humana, mas se revela parcialmente. Capítulo 7, a gente vai fazer uma aplicação e lidar com os tópicos como a crise do ser humano, o Estado e a política, a pobreza e os projetos sociais do ser humano, né, e as suas inovações aí diante da reprodução da vida, tá? Esse é o argumento do Forer. Em 1974, a gente tem outro escrito aí que vai impactar aí no mundo de estudiosos do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, é o John Mackenzie. Mackenzie a gente vai citar durante o livro todo, tá? Esse cidadão ele era católico, não era... Os que eu citei em cima eram protestantes. Forer era, os demais. Já o Mackenzie ele é um estudioso do Antigo Testamento, só que católico. Logo no prefácio da sua obra, o Mackenzie vai dizer que a teologia do Antigo Testamento, ou uma história de Israel, oferece ao autor uma oportunidade de fazer um resumo de toda a sua obra. Depois do prefácio vem a introdução, e o Mackenzie ele vai dividir a obra dele em 7 capítulos. O primeiro é o culto, o segundo é a revelação, o terceiro é a história, o quarto é a natureza, o quinto é a soberania, o sexto são as instituições políticas e sociais e o sétimo, o futuro de Israel. E tem um epílogo no final da obra dele, tá? Depois nós vamos ter também a obra do Walter Kaiser. Tem a obra dele aqui, eu não vou achar agora, que tem bastante livro, mas tem o Walter Kaiser que vai escrever também tem publicado pela Vida Nova, acho que nem existe mais essa editora, Teologia do Antigo Testamento.
Ele defendia que a teologia do Antigo Testamento funciona melhor como serva da teologia exegética, como uma escrava aí da teologia exegética, tá? Essa teologia é produzida a partir de textos feitos durante o exercício da exegese. Você pega um texto qualquer e faz uma análise exegética, né, uma interpretação histórica, gramatical, né, analisa as palavras, procura saber qual é o contexto, procura saber qual é a mensagem que aquela palavra quer trazer para os dias atuais. Então ele vai estudar o Antigo Testamento a partir dessa concepção aí, que a exegese vai servir à teologia bíblica, em seu papel tradicional de fornecer dados, e a teologia bíblica vai fornecer dados para a teologia sistemática, né? Vocês já fizeram os trabalhos de vocês, já conseguem fazer a distinção aí que é clara sobre o que é a teologia bíblica e a teologia sistemática. Para o Walter Kaiser, o principal ponto de partida dele é a ideia de que os próprios escritores do Antigo Testamento pronunciaram suas mensagens contra um pano de fundo de uma teologia acumulada, que eles, seus ouvintes e agora seus leitores, têm de recordar se quiserem captar a profundidade exata da intenção original da mensagem da Bíblia. Então é isso que o Walter Kaiser vai pensar, tá? Depois vem o Elmer Martins, que também tem o livro dele, né? God's Design, né? Escreveu God's Design, o desenho de Deus. O Focus ou Testament Theology, é o foco no Antigo Testamento. É um cidadão culto, conservador, tá? O Martins é estudioso, com um estudioso intenso aí do AT, tá? Então ele afirmou que o tema que percorre todo o Antigo Testamento é o plano de Deus encontrado em Êxodo 5, 22 até o 6, 8. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Tá aqui. Êxodo 5. Então a teologia do Martins vai girar em torno desse texto, tá? Você pegar lá, não é um texto grande não. Então para ele aqui tem o centro, o plano, né? O plano é esse, tá? Êxodo capítulo 5, 22 até o 6, 8. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo? Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então, a tese, o ponto central aí do Martins vai ser esse texto, tá? Então, o que a gente pode extrair aí desse texto que eu li? Que é o que o Martins fez, né?
Então existem 4 elementos, 4 componentes aí no pensamento do Martins. Primeiro pensamento desse plano, né, que ele vai falar, que é o centro para ele. Esses 4 elementos são a libertação, a comunidade, o conhecimento de Deus e a vida abundante, tá? Então tem quatro tópicos aí, o livro dele vai explanar em cima disso. Ele tentou fazer uma abordagem sintética dos 4 temas, de uma forma diacrônica dos 3 períodos da história de Israel. Então ele trata esses temas e dentro de uma diacronia, ele divide o Antigo Testamento em 3 períodos e vai entrelaçar esses 4 temas nesses 3 períodos. É isso que é a diacronia. Ele vai entrelaçar. Você pega a comunidade, ele pega e analisa a comunidade dentro desses 3 períodos. Isso nós chamamos de diacronia. Diacrônico e aí, porque quem utiliza a diacronia, ele vai pegar o texto e vai ver como que o mesmo conceito, a mesma palavra, ela vai sofrendo as alterações no decorrer do tempo, tá? Isso é a diacronia também. Bom, e esses 3 períodos que ele vai elencar no livro dele o período pré-monarquia, monarquia e período pós-exílio. Então, ele divide nesses 3 períodos e daí ele vai discutindo os temas. E também tentou estudar a teologia do Antigo Testamento de modo descritivo e normativo. Descreve os fatos e entende que esses fatos eles servem não só como uma história, mas como norma de vida para o cristão, tá? Então é normativo. Posterior aí ao trabalho aí do Martins, também citado aí pelo Ralph Smith, o Ronald Clements. É um estudioso contemporâneo aí da teologia do Antigo Testamento, tá? The Problem of Old Testament Theology. Ele vai escrever esse livro, o problema da teologia do Antigo Testamento. Tem outro Terrien, Samuel Terrien, é um franco-americano, formado na Universidade de Paris. Depois ele foi para o seminário Union Seminary, em Nova York. Então ele vai lecionar no Worcester College e no Union Seminary. O Terrien foi instruído nos clássicos, em arqueologia, nos estudos semíticos e na história das religiões. Então, o interesse maior que ele tem, que ele tem influência no livro dele, é buscar lá as questões de cunho religioso, né? Então ele vai lá falar dos semitas e as religiões que vão acompanhar os semitas, as religiões comparadas, né? Para eles todas as religiões têm um ponto de igualdade, elas partem de quase que os mesmos princípios, principalmente quando fala das suas narrativas, quando tem lá as sagas, né? Aí as religiões se aproximam bastante umas das outras, né? A própria história do dilúvio não é uma história só lá Moisés que relatou o dilúvio, né? A gente tem lá a epopeia do Gilgamesh, que ele também vai se salvar aí das águas do dilúvio, ok? Então ele vai analisar essas narrativas religiosas e vai compará-las. Ele é interessado por essa parte da religião. Então ele vai concentrar a sua atenção na literatura de sabedoria do Antigo Testamento. O Terrien ele vai ter muito conhecimento aí a partir do livro de Jó, que é o livro que ele escolhe para estudar, né? Sempre uma pessoa que vai
fazer estudos aí de stricto sensu, normalmente ele vai escolhendo um livro aí para ser o seu estudo de tese, dissertação, assim, sucessivamente. O interesse do Terry em Jó vai levá-lo a procurar a presença divina na ausência, que vai culminar em seu livro, né? The Elusive Presence Toward a New Biblical Theology. Então ele vai escrever esse livro aí, alusão à presença de Deus. Ele acreditava que a realidade da presença de Deus está no centro da fé bíblica, né? Deus onipresente, Deus imanente e transcendente, mas que essa presença é sempre elusiva e de difícil percepção. Porque, embora ele aceite essa argumentação da presença de Deus, ele entende que a percepção da presença de Deus não é de difícil. Você compreender, né, a pessoa que está tendo a experiência, lá nas narrativas do Antigo Testamento, como é difícil a percepção que ele vai ter, que essas pessoas vão ter aí a partir das páginas do Antigo Testamento. Né? Bom, um dos escritos mais profícuos no campo dos estudos do Antigo Testamento, que a gente pode dizer, aí é um velho conhecido nosso, né, que é o Klaus Westermann, professor do Antigo Testamento em Heidelberg, né? Ele escreveu comentários sobre Gênesis e Isaías, fez muitos estudos abrangentes sobre os Salmos e os Profetas, e 2 livros sobre teologia do Antigo Testamento. What does the Old Testament say about God? The Elements of the Old Testament Theology. Este último é uma produção do Teologia do Antigo Testamento em Grundzungen, né, que é publicado lá no Brasil, que é publicado aqui no Brasil, né, como Teologia do Antigo Testamento pela editora Paulina, que é a editora católica. Esses livros são muito semelhantes e têm essencialmente o mesmo esboço, né? 79, um foi em 78, outro foi em 79, o período da escrita. Está baseado em uma série de palestras feitas no Union Theological Seminary, em Richmond, na Virgínia, tá? Westermann vai insistir que a tarefa da teologia do Antigo Testamento é resumir e ver em conjunto o que o Antigo Testamento como um todo diz sobre Deus. Então esse é o estudo dele. O Antigo Testamento não tem um centro teológico aí para o Klaus Westermann, quanto que para o Terry existia. Então o Antigo não tem um centro teológico, como o Novo Testamento também, ele acredita que não tem. Temos que apresentar o Antigo Testamento da maneira como o Antigo Testamento faz, em forma de narrativa ou história, baseada em eventos em vez de conceitos. Sem dúvida, a ideia da tradição ou tradições ocupa hoje um lugar central nos estudos do Antigo Testamento, especialmente na área da teologia do Antigo Testamento. Então, assim, ele vai partir para entender as tradições, a história das tradições religiosas, que de forma múltiplos focos, né? Com uma diversidade de focos, não apenas um só foco ou numa centralidade. Para ele, no Antigo Testamento não tem uma centralidade, tem diversos temas ou diversas centralidades. Nenhuma desses temas, essas centralidades estão fora da argumentação do teólogo do Antigo Testamento. Tá? Então, assim que ele vai pensar a sua teologia. No Westermann. Para ele, né, para o Westermann, a tradição pode referir-se ao processo de transmissão, assim como o conteúdo do material passado para frente. Tá? É isso que ele vai ver. O Walter Harrison referiu-se a uma definição estreita de tradição, que fala de passar adiante o que alguém ou um grupo recebeu da maneira que o recebeu. As tradições podem mudar ou aumentar no curso das transmissões, mas o processo de transmissão tem que manter intacto o que foi recebido. Então, durante a transmissão dessas tradições,
pode ter alterado muita coisa, né? Pega um exemplo aí, uma tradição antigamente nas igrejas, né, de cunho pentecostal, era as mulheres sentarem separadas dos homens. Mesmo as mulheres que eram casadas não poderiam sentar com seus maridos durante a celebração. Isso é uma tradição, e essa tradição aí mudou, né? Hoje os casais, o marido e a esposa, podem sentar no mesmo banco. Isso é uma tradição, é um costume, né? Que o tempo acaba modificando. Para esse autor, o Harrison, a tradição ela vai mudando no curso da história, tá? Tanto as tradições de usos e costumes, de interpretação do texto bíblico, como também as transmissões também vão modificando, tá? Então a gente para por aqui para a gente começar no outro dia aí sobre teologia do Antigo Testamento. Deus abençoe vocês.